Olá, é uma política externa mafiosa no estilo Don Corleone. Pela segunda vez, o presidente Donald Trump chantageia o presidente Volodymyr Zelensky. No primeiro encontro, Trump, num telefonema em 25 de julho de 2019, o presidente dos Estados Unidos, naquele telefonema, ameaçou segurar uma ajuda militar de 391 milhões de dólares para pressionar Zelensky a abrir uma investigação de corrupção na Ucrânia sobre Joe Biden e seu filho Hunter Biden. A oposição democrata tinha maioria na Câmara, abriu um processo de impeachment de Trump, mas não conseguiu os 2/3 dos votos que são necessários no Congresso para afastar o presidente, no Senado, aliás, que faz o julgamento final do impeachment. Agora, Trump faz uma chantagem muito maior, que era um acordo para explorar as riquezas minerais, o gás e o petróleo da Ucrânia no valor de 500 bilhões de dólares, em troca da ajuda que os Estados Unidos deram no passado, que Trump disse ser de 350 bilhões de dólares. Como sempre, Trump mente. Falou até que o acordo poderia chegar a $1 trilhão. A ajuda dos Estados Unidos até agora foi de pouco mais de 100 bilhões de dólares. Eu já falei aqui em 118, 130 bilhões. Parte desse dinheiro vai para a indústria bélica dos Estados Unidos refazer os estoques. Pouco menos de 70 bilhões, algo em torno de 66 bilhões de dólares, foram usados pela Ucrânia para comprar armas no mercado dos Estados Unidos. Em troca do acordo de exploração mineral, Zelensky exige garantias de segurança para que o acordo que Trump negocia com o ditador russo Vladimir Putin para acabar com a guerra não resulte em uma nova ofensiva da Rússia no futuro. Até agora, antes de negociar, Trump cedeu em tudo que a Rússia quer. Disse que a Ucrânia não poderá entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, aliança militar liderada pelos Estados Unidos, que Putin não precisa devolver os territórios ocupados, que as sanções econômicas da Rússia serão suspensas. Trump quer até que a Rússia volte ao grupo dos 7, o que Moscou já recusou, alegando que o G7 perdeu a importância. Como não saiu o acordo sobre minerais na sexta-feira, Trump e o vice-presidente J.D. Vance partiram para cima do líder ucraniano. Vance alegou que a diplomacia de Trump é a única chance de acabar com uma guerra onde a Ucrânia estaria recrutando soldados à força por falta de voluntários, e essa seria a maneira de salvar a Ucrânia, como se Putin fosse um negociador confiável. Zelensky falou então sobre o apoio dos Estados Unidos desde a anexação da Ucrânia, deixando claro que depende da ajuda militar norte-americana, mas que esperava mais para parar a agressão de Putin. O presidente e o vice dos Estados Unidos reagiram agressivamente, dizendo que ele estava criticando o país diante de jornalistas norte-americanos e que deveria ser mais grato pela ajuda dos Estados Unidos. Vance acusou Zelensky de atacar dentro do Salão Oval da Casa Branca o governo que está tentando evitar a destruição do país. Quando Zelensky chamou a atenção para a ameaça de Putin à paz internacional, dizendo que os Estados Unidos têm um oceano que os protege, Trump ficou furioso e afirmou que Zelensky não está em posição de dizer como os Estados Unidos se sentem, porque, na visão de Trump, a força dos Estados Unidos é suficiente para neutralizar qualquer ameaça. Trump descarregou toda a sua raiva contra Zelensky e manifestou seu desprezo pelos mais fracos. Você não tem cartas, o líder ucraniano retorquiu, não estou jogando cartas. Visivelmente irritado, Trump disparou, está jogando sim. Você está jogando com a vida de milhões de pessoas, você está jogando com a Terceira Guerra Mundial. E o que você está fazendo é muito desrespeitoso com este país. Zelensky agradeceu a ajuda dos Estados Unidos. Vance interveio, acusou Zelensky de fazer campanha para a candidata democrata Kamala Harris e afirmou que Trump está tentando salvar a Ucrânia. O líder ucraniano reclamou que Vance estava falando alto. Estava gritando. Ele não está gritando, reagiu Trump. Seu país tem um grande problema. Você não está ganhando.
Um presidente estúpido deu 350 bilhões de dólares, mentira de Trump. Se não tivesse nosso equipamento militar, a guerra teria terminado em 2 semanas. Você não quer um cessar-fogo? Zelensky diz que terminaria em 3 dias, era o discurso de Putin. Quer um cessar-fogo com garantias, respondeu o presidente da Ucrânia, diante de uma pergunta sobre qual seria a reação se a Rússia violar o cessar-fogo. Trump lembrou o Russiagate, a manipulação de informações feita por Moscou para favorecer uma eleição de 2016, que o presidente chamou de farsa, diz que não houve manipulação. Putin teve de aturar tudo isso. Se não fizermos um acordo, vamos sair fora. Vocês vão continuar lutando e não acredito que o resultado será bom. Você não tem cartas. Se fizermos um acordo, você estará numa posição muito melhor, mas não está sendo grato e isso não é bom, concluiu Trump. A reunião terminou sem acordo. Na entrevista coletiva, Trump disse que Zelensky pode voltar quando estiver pronto para a paz, o que significa pronto para assinar o acordo de entrega dos minerais aos Estados Unidos. No sábado, em Londres, Zelensky declarou que está pronto para fechar o acordo com Trump se receber garantias de segurança. Vários países europeus reiteraram o apoio à Ucrânia. Cerca de 20 líderes do continente se reúnem hoje em Londres para articular essa ajuda militar à Ucrânia e preparar a defesa do continente caso os Estados Unidos resolvam sair da organização do Tratado Atlântico Norte. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, ex-primeiro-ministro da Holanda, considerou fundamental que Zelensky restabeleça o diálogo com Trump. Quem mais ganha nessa briga é o ditador russo Vladimir Putin, que é o principal responsável por esta guerra. Ele não conseguiu tomar a Ucrânia, mas com a ajuda do isolacionismo de Trump, divide a OTAN. O presidente dos Estados Unidos quer que a Europa arque com o ônus da ajuda à Ucrânia. Ao se aliar a Putin, Trump rompe uma política externa dos Estados Unidos de aliança com a Europa de quase 80 anos, que começa durante mais de 80 anos, se levarmos em conta que começa durante a Segunda Guerra Mundial, continuou durante a Guerra Fria. Trump abraça a Rússia no momento de maior agressividade pós-Guerra Fria. Depois de 3 anos, a economia da Rússia dava sinais de fadiga. Putin criou uma economia de guerra, gasta 7% do produto interno bruto na guerra, mas depende de parceiros econômicos como a China, a Índia e o Brasil, que aumentaram seus negócios com a Rússia para financiar as forças armadas da Rússia. No campo de batalha, há meses havia uma expectativa de que a Rússia tomaria a cidade de Pokrovsk, mas recentemente foi a Ucrânia que avançou e recuperou o terreno. Trump joga uma boia de salvação ao arqui-inimigo dos Estados Unidos, reabilita Putin, um criminoso de guerra com prisão decretada pelo Tribunal Penal Internacional, pelo sequestro e deportação de crianças ucranianas, um crime de genocídio, talvez num agradecimento à ajuda que recebeu na eleição de 2016. Ao votar com a Rússia, a Coreia do Norte e o Sudão, países párias da sociedade internacional, nas Nações Unidas, em resoluções que não condenam a agressão da Rússia à Ucrânia, Trump mostrou que não tem valores nem princípios, que não acredita no direito internacional, só na lei do mais forte, na lei da selva. Primeiro, os Estados Unidos votaram na Assembleia Geral da ONU contra uma resolução proposta pela Ucrânia e países europeus aliados. Em seguida, apresentaram outra para acabar com a guerra o mais rapidamente possível, sem citar a integridade territorial da Ucrânia. Os europeus mudaram o texto para responsabilizar a Rússia pela guerra. A Assembleia Geral aprovou essa resolução emendada, mas as decisões da Assembleia Geral não são de cumprimento obrigatório. As resoluções de cumprimento obrigatório são as do Conselho de Segurança. Então, os Estados Unidos apresentaram sua resolução, o mesmo texto ao Conselho de Segurança da ONU, e ela foi aprovada por 10-0 com abstenção dos países europeus, inclusive a França e o Reino Unido, que têm direito de veto,
mas preferiram não peitar o governo Trump na esperança de manter a aliança transatlântica, que foi a base da ordem liberal internacional do pós-guerra e agora está seriamente ameaçada. Essa aliança entre os Estados Unidos e a Rússia é uma das maiores mudanças nas relações internacionais do século XXI. Os Estados Unidos, a Rússia e Israel se negaram a reconhecer os direitos da Ucrânia à soberania nacional e integridade territorial. O trumpismo enterra uma aliança histórica entre os Estados Unidos e a Europa, observa o cientista político francês Bertrand Badi, professor emérito da Sciences Po, um instituto de estudos políticos de Paris, que deu uma entrevista ao jornal Libération. O ex-ministro exterior britânico David Miliband entende que a aliança não está morta, mas está na UTI, em terapia intensiva. Ao não vetar a resolução, a França e o Reino Unido admitem a impotência da Europa no atual cenário internacional, dominado pelas superpotências militares, os Estados Unidos, a Rússia e a China, num retorno à era dos impérios e ao imperialismo do século XIX. Trump e Putin têm como objetivos comum tornar seus países grandes de novo. Isso inclui humilhar a Europa e apoiar extremistas de direita, como a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, assim como partidos neofascistas, como a Alternativa para a Alemanha, a Reunião Nacional da França e o Vox da Espanha. Trump e seu lugar-tenente, o bilionário Elon Musk, também devem interferir nas eleições de 2026 no Brasil. A líder da oposição na França, Marine Le Pen, neofascista, já declarou que as armas nucleares da França não devem ser usadas para a defesa do continente, só da França, para não melindrar Putin, que já financiou seu partido, mas, ao pertencer à OTAN, a França tem a obrigação de ajudar qualquer país da OTAN que seja atacado. Há também uma afinidade ideológica. Trump e Putin são antiliberais. Vem o moderno secularismo ocidental como decadente e anticristão ao defender o politicamente correto, os direitos da comunidade LGBT, como casamento gay, as políticas de discriminação positiva em apoio à diversidade e à inclusão social. Também lutam contra o globalismo, a mídia tradicional, o jornalismo independente e a tolerância racial. O cientista político Ivan Krastev, presidente do Centro de Estratégias Liberais de Sófia, a capital da Bulgária, lembrou no jornal Financial Times que antes da queda do Muro de Berlim, o líder soviético Mikhail Gorbachev advertiu a linha dura da Alemanha Oriental de que corria o risco de ficar do lado errado da história. Na Conferência de Segurança de Munique, ao defender os partidos de extrema-direita, o vice-presidente J.D. Vance alertou os europeus de que estavam do outro lado de Trump. As pesquisas indicam que, em vez de fortalecer os neonazistas da AfD, Vance acabou melhorando a votação do partido à esquerda. Em 1 mês e meio, comenta Krastev, a revolução trumpista já mudou a política europeia. Trump deixou claro que precisa ser levado a sério e literalmente. O problema para os extremistas de direita será explicar ao eleitorado o tarifaço de 25% que Trump ameaça impor à União Europeia por causa do saldo comercial de 150 bilhões de dólares que a União Europeia teve com os Estados Unidos. A diferença em relação à Rússia é que os Estados Unidos deixaram de ser potência dominante, nunca deixaram, aliás, de ser uma potência dominante, enquanto a Rússia foi descrita pelo senador e ex-candidato republicano à Casa Branca John McCain como um poço de gasolina com armas nucleares por causa dos seus recursos energéticos. Trump também está de olho no gás e no petróleo da Rússia e tenta atrair Putin para afastá-lo da China, a grande rival estratégica dos Estados Unidos. Dificilmente vai conseguir isso. A guerra na Ucrânia e a parceria no grupo BRICS fortalecem a parceria estratégica anunciada por Putin e Xi Jinping,
20 dias antes da invasão da Ucrânia. Krastev recorda que em 1989, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Dick Cheney, pediu cautela nas relações com Gorbachev sob o argumento de que não podemos apostar a segurança da nação no que pode ser uma aberração temporária no comportamento de nosso maior adversário. Isso remete à tentativa da França e do Reino Unido de apaziguar o ditador nazista Adolf Hitler ao ceder a região dos Sudetos na Tchecoslováquia no Acordo de Munique em setembro de 1938. Em março de 1939, Hitler ocupou o resto da Tchecoslováquia. Esta aliança Trump-Putin pode ser capaz de acabar com a guerra, mas não de promover a paz. A Ucrânia jamais vai aceitar a cessão de quase 1/5 do seu território à Rússia, que hoje controla 19,2% do território ucraniano e pode lançar uma nova ofensiva no futuro. Como notou o historiador Timothy Snyder, que escreveu vários livros sobre a região, enquanto Putin estiver no poder, a Ucrânia não estará segura. O que Trump realmente quer é normalizar as relações com a Rússia, escreveu o veterano repórter David Sanger no jornal The New York Times. Se for preciso reescrever a história da invasão ilegal da Rússia para dizer que foi a Ucrânia que atacou, acabar com as investigações sobre crimes de guerra da Rússia e negar garantias de longo prazo à Ucrânia, Trump fará isso, concluiu Sanger. Trump quer reafirmar o poderio e a superioridade hierárquica dos Estados Unidos com um imperialismo messiânico que é diferente do imperialismo dos neoconservadores do governo George W. Bush, que invadiram o Iraque numa guerra ilegal e ilegítima. Como se vê também na guerra comercial, Trump acredita que o poderio dos Estados Unidos é capaz de impor o que quiser aos outros, quando quiser, sem freios nem limites, da mesma maneira que está agindo na política interna dos Estados Unidos, onde só a justiça pode pará-lo enquanto ele tiver maioria no Congresso. Trump quer se livrar de qualquer compromisso com a resistência da Ucrânia à agressão russa, com a integridade territorial e autodeterminação do povo ucraniano. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no LinkedIn, no Substack e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção, fique em paz, até mais, tchau.